Eles agem com astúcia e com adulação. E como ensina São Tomás, a adulação não consiste em agradar o outro, louvando suas qualidades, com uma finalidade boa. Por exemplo, animá-lo um pouco, elevar seu estado de espírito, para que pratique a virtude. Isso é bom. Não se pretende só fazer um agrado à pessoa por vaidade. Se fosse isso, haveria algum pecado. Mas elogiar alguém com verdades para motivá-lo e dar coragem para continuar levando uma vida católica, isso é bom, nisso não há pecado. No primeiro caso, é a caridade que leva a elogiar o outro. No segundo caso, são pecados, que visam a vanglória do outro e o próprio interesse. E quem adula, procura conseguir com louvores o que os seus próprios méritos não conseguem, ou então o que é contra a lei. E os católicos devem tomar cuidado com certas instruções de certos livros, que estudam isso até como se fosse uma arte. Livros que tratam, por exemplo, de como fazer amigos e influenciar pessoas. Eles têm bons conselhos de como se relacionar bem com as pessoas, na medida em que não vão contra a lei de Deus. O Padre Royo Marim chega a falar especificamente desse livro, falando que é possível aproveitar alguns conselhos, muitos conselhos dele, com relação à virtude da amabilidade, mas que esse livro merece ressalvas. Porque muitas vezes eles motivam o leitor a ser alguém astuto, adulador, que procura conseguir seus próprios interesses, colocando para debaixo do tapete os interesses de Deus. E faz parte da lei do Novo Testamento, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma espécie de constituição do reino de Deus, de carta magna do reino de Deus. Jesus Cristo ia instituir um reino espiritual. Esse reino espiritual tem uma constituição. Essa constituição é o Sermão da Montanha. Essa constituição tem artigos. Bem-aventurados, 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 etc, etc. E ali existe um artigo nessa constituição. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Não existe nada mais diametralmente oposto ao espírito cristão do que colocar sua meta nessa vida, nesse mundo. Gostaria de fazer uma pequena digressão aqui e voltar em seguida para o tema. Quando somos sacerdotes, ou quando pensamos em ser sacerdotes, nós começamos a vida de seminarista pensando assim, bem, eu deixo família, esposa, filhos, um salário, a casa que eu quiser, do modo como eu quiser, viagens quando eu quiser, como eu quiser, o lugar que eu quiser morar, tal e tal projeto de vida, para ser enviado onde o meu superior quiser, porque eu julgo que, eu sei por fé, que a providência usa da vontade do meu superior para fazer a vontade dela, de Deus, da providência. E bem, se o meu quarto não tiver mais que uma cama, uma escrivaninha, um armário, está bem. No seminário é assim, aliás. Nos conventos é assim. Nos mosteiros é assim. De modo que não há muito espaço na nossa vida, mas é necessário vigiar, para que isso não entre, de projetos de vida pessoal. Mas quem entra em casamento, frequentemente comete um erro capital. A pessoa julga que ao casar, tal projeto de vida dela vai ser realizado. Quando eu casar, eu quero que na minha casa tenha um hall assim, uma mesa de jantar assado, porque quando eu receber convidados, eu gostaria de ter um espaço que seja assim, para recebê-los de tal e tal modo, porque eu gostaria de agradá-los de tal jeito. E a cristaleira, eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria de ter um espaço para tal e tal projeto de vida, e poder viajar para tal e tal lugar, e por aí vai. Isso aqui é um erro fundamental no casamento. Isso aqui é a atmosfera que favorece toda a cultura, todo o crescimento de um espírito não católico, de colocar como meta de vida projetos para esse mundo. Não existe nada mais anticatólico do que esse modo de viver.
Falaremos disso um dia. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus. Santo Inácio diz com todas as letras nos exercícios espirituais. As pessoas, ao invés de pensarem como devo servir melhor a Deus, ora, analisando prós e contras de circunstâncias da minha vida, vejo que é o casamento. Vendo que é no casamento que eu servirei melhor a Deus, agora, dentre as pessoas que eu tenho diante de mim, eu vou ver aquela com a qual eu vou cumprir melhor isso. Ele diz: não, as pessoas cometem um erro fundamental. Elas primeiro querem casar com tal pessoa. E elas vão e fazem de tudo para conseguir casar com aquela pessoa. Quando casa, pensa assim: bem, agora eu vou ver como é que eu vou cumprir a lei de Deus. Aí fica difícil. Esse é o erro fundamental. Elas não buscam primeiro o reino de Deus. E é um pouco sobre isso que nós gostaríamos de falar no sermão. É um modo de considerar a religião católica, melhor dizendo, um modo de viver a religião. Reflitam nisso, guardem bem isso na memória, reflitam isso em casa ao longo da semana. Um modo de viver a religião, que consiste em um modo político. Uma visão política da religião, que é o que os fariseus têm aqui, e em todo o Evangelho. E os apóstolos também, até Pentecostes. E os fiéis, os judeus em geral, porque vinha dos fariseus para eles. Caríssimos, sabemos que os fariseus eram pessoas bastante envolvidas em política. E não somente eles, vejam, hoje eles estão com os herodianos. Os saduceus também eram envolvidos em política. Os zelotas também, e tantos outros. Grupos dentro do judaísmo. Mas, de fato, como sabemos, os que tinham mais influência sobre o povo eram os fariseus. Era o maior partido. O partido mais numeroso, mais bem respeitado. São Paulo era fariseu, antes de se converter. E os fariseus definitivamente têm uma visão política da religião. Melhor que isso, eles vivem a religião a um modo político. E essa visão política e esse modo político de viver a religião se espalhava deles para o povo. Ia moldando um certo ângulo de visão, segundo o qual os fiéis do povo viviam a religião. Uma visão política da religião. Sem dúvida alguma, é o nosso caso também hoje. E é isso que nós vamos tratar um pouco hoje. Esse modo político de viver a religião é o que vai influenciar a abordagem dessa questão sobre o imposto para Jesus Cristo hoje. E não só a escolha do assunto, mas o modo de abordá-lo. Um modo astuto e adulador, porque eles vivem a religião de modo político. Eles têm um modo político de viver a religião. Então eles lidam com as pessoas com astúcia e com adulação. Esse modo político de viver a religião é como que a alma da religião vivida na pessoa deles. Cada um deles vive a religião deles animados por um modo político de vivê-la. Eles fazem com que a religião seja o palco, o terreno, onde vão se desdobrar interesses e protagonismos políticos. Interesses nesse mundo, interesses humanos demais, camuflados sob razões aparentes de piedade, de zelo pela religião. Este modo político de viver a religião marca as relações que eles têm com as pessoas. Não será o zelo pela manutenção e propagação, cultivo e proteção da doutrina católica que virá em primeiro lugar. Não é o zelo pela doutrina revelada por Deus, ensinado pela Igreja. Não é a fuga de erros incompatíveis com a doutrina católica. Não é a fuga até mesmo de facilitadores de pensamentos contra a Igreja e sua moral, ainda que não sejam francamente opostos. No modo político de viver a religião, tem grande importância a seguinte pergunta: de que modo esta pessoa pode me ser útil para realizar tal evento? Para me trazer mais pessoas? Para me colocar em contato com este ou com aquele? Para ter influência aqui ou lá?
Ah, mas essa pessoa ensina coisas frontalmente contrárias à doutrina católica e à sua moral. A pessoa vive de modo político a religião dela. Ela diminuirá enormemente o peso dessa incompatibilidade com a doutrina católica e procurará estabelecer relações e contatos com pessoas diversas, ainda que isso implique em favorecer e, de fato, alimentar condutas, ensinos e práticas que sejam claramente opostas à vida católica. A doutrina não será zelada sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, a realização disso ou daquilo, conseguir tal e tal etapa num projeto de realização de tal ou tal ação. Ainda que isso consista em começar a ficar de mãos atadas com pessoas que têm a moral ruim. Ainda que isso implique em ficar de mãos atadas com pessoas que ensinam coisas frontalmente contrárias à igreja. Ainda que seja num ponto só. Caríssimos, esse modo de viver a religião católica é, sem dúvida alguma, um dos males da nossa geração. Um mal universalmente espalhado na igreja. Não só entre os que frequentam a missa no rito romano tradicional, mas também os que não frequentam. É algo difundido entre os que defendem pautas socialistas e comunistas e os que defendem pautas chamadas conservadoras. E que tentam, lógico, angariar a nossa colaboração. E tem muitas causas que facilitam esse modo político de viver a religião. Uma inclinação natural da natureza humana machucada pelo pecado original em exercer influência, em centralizar atos, ter alguma função de destaque, receber reconhecimento das pessoas porque é agradável. Para a nossa natureza machucada pelo pecado original é agradável. Depois, porque existe uma espécie de pânico que se origina quando eu não vejo resultados visíveis. É difícil fazer alguém compreender que o progresso interior, a retificação das intenções, o aumento da intensidade da caridade na vontade e outras coisas do gênero consistem, em primeiro lugar, a perfeição e não em obras externas. Acho que o exemplo mais claro disso é aquela viúva colocando 2 moedinhas. Cada moedinha valia 6 minutos de trabalho. Era a menor unidade monetária da época. Precisava de 10 delas para comprar um pedaço de pão. Ela coloca no templo, é tudo que ela tinha, Jesus Cristo a louva, mais do que os outros que colocavam o que eles podiam colocar sem dificuldade nenhuma, por causa da retidão interna dela. Isso é perfeição. Em seguida, os imensos embates políticos que tomam proporções enormes hoje em dia. Com redes sociais, então, ninguém se vê livre de tomar conhecimento dessas questões, de ser convidado a participar delas. E é fácil que essas questões cheguem até mim, e sob um viés astutamente preparado, o de zelo pela religião. Este modo político de viver a religião vai carunchando o organismo sobrenatural da graça e das virtudes que recebemos no batismo. Quem conhece aquela planta chama cipó chumbo? É do mesmo modo que é um modo como a visão política parasita a religião, o organismo sobrenatural recebido por nós no batismo. Se alimenta de um outro ser vivo, o prejudicando ao mesmo tempo. Assim também a realização política, quando ela é bem ordenada e correta, ela faz um grande bem. Mas nesse caso que estamos considerando, é um mal universal entre nós pelo modo como a coisa é feita. E também por ideias que a permeiam. E por intenções bastante duvidosas que vêm se juntar a esses tipos de ações. Termina por retirar a vitalidade da religião católica, que a graça na alma, em cada um de nós, vem receber de Deus. A visão política, o modo político de viver a religião, suga a seiva que a graça comunica à vida de cada um. Na nossa vida concreta, em nós, pessoas individuais, de carne e osso, e toda a vitalidade sobrenatural com que Jesus Cristo dotou a alma no dia do batismo é prejudicada.
A verdade é, a Deus exame de consciência para corrigir pecados e maus hábitos e vícios e ocasiões de pecado. A Deus oração mental cada vez mais recolhida, cada vez mais serena, ao mesmo tempo cada vez mais amorosa e filial para com Deus. A Deus ponderação e mansidão. A Deus domínio dos afetos, debaixo da ordem da razão iluminada pela fé. A paixão política conduz tudo agora. O resultado social precisa ser obtido o quanto antes. Por exemplo, eu não posso suportar que é possível tolerar mais a corrupção das escolas, da educação dada nas escolas, a imoralidade com que as escolas estão cheias, a ideologia ensinada aos nossos filhos. Eu tenho filhos em idade escolar, eu não posso admitir que eles não tenham uma educação agora, sem ideologia. É necessário agir agora, com os meios que temos, com as pessoas que temos. A Deus, reino de Deus sobre todas as coisas. E muitos outros exemplos que poderiam ser dados. Esse é um modo político de viver a religião. E assim imprudências e precipitações e tolerâncias com o intolerável começam a aparecer. A doutrina católica é colocada em segundo plano. Vão se introduzindo na vida dos católicos um modo político, astuto de viver a religião. É, antes de tudo, sob um certo aspecto, é lógico, um problema doutrinário. Um problema de adesão clara, franca, lúcida à doutrina católica, em primeiro lugar. Mas sob um outro aspecto, que tem uma outra importância, sob um aspecto diferente, é um problema, em primeiro lugar, psicológico. A pessoa, na sua psicologia pessoal, ela não consegue se conformar que ela vai morrer e o mundo vai continuar ruim. Ela não consegue admitir, aceitar com serenidade que esse mundo não vai ser corrigido ainda em vida dela. E esse pânico de ver os filhos dela, por exemplo, no mundo sem solução naquela vida dela, a deixa num estado favorável a todo tipo de precipitações, de imprudências, de colocar a doutrina católica em segundo plano por meio de uma ação política maquiado de religião e de zelo por Deus. Um modo político de viver a religião. Caríssimos, os remédios para isso são a de que, primeiro, devemos considerar que se alguma coisa é boa, ela vem de Deus. Deus não faz nada precipitado. Nem os instrumentos que Deus usa são instrumentos que venham a lesar a doutrina católica e a sua moral. Deus não precisa usar os melhores instrumentos sob a consideração humana das coisas. Mas Deus não usa pessoas que vão contra a doutrina moral e a doutrina católica. Deus não abençoa essas iniciativas. Essas iniciativas não buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Depois, nunca devemos agir porque nos louvam, porque nos empolgam, mas porque alguma coisa é boa, objetivamente boa, em todos os seus aspectos, porque o mal vem de qualquer defeito. Em primeiro lugar, fidelidade à doutrina e à moral católicas. Debaixo da visão do modo político de viver a religião, todo tipo de incoerência acontece. As mais flagrantes. Qual é a coerência de um pai que, querendo afastar seu filho de influências imorais na escola, ao mesmo tempo dá ouvido a pessoas que fazem caso algum da castidade nas leituras e nos filmes? Que aconselha filmes imorais, que têm cenas imorais. Que aconselha livros que têm coisas que vão contra a doutrina católica. Qual é a coerência de um pai desses? Que, pretendendo afastar o filho da imoralidade, da corrupção doutrinária das escolas, faz a mesma coisa em casa. Qual é a coerência de um pai que, pretendendo afastar seus filhos de más influências na escola, é tolerante com pessoas que exaltam fumo, cigarro e jogo? Qual é a coerência de um pai que busca afastar seu filho do espírito revolucionário e contrário à autoridade nas escolas,
e que dá ouvidos a pessoas que contestam frontalmente a autoridade eclesiástica quando eles ensinam a doutrina católica com autoridade, que esculacham padres na internet e depois vem dizer que apoia essas pessoas porque elas vão contra o espírito revolucionário que é contra a autoridade hoje em dia. Como é possível que alguém não veja a flagrante incoerência em que se encontra? Resposta: paixões políticas. Caríssimos, esse espírito político que anima a religião deve ser encarado por nós com aversão. É uma doença da nossa geração. Contra a astúcia e a adulação, filhas de um modo político de viver a religião, vivamos com humildade e na serenidade. Primeiro, resolver nossa questão com Deus. É a primeira meditação dos exercícios de Santo Inácio. Resolver o problema da minha relação com Deus. É um grande erro um pregador de retiro, na primeira meditação, se embrenhar por provar a existência de Deus, que a alma é imortal, que a alma vai receber uma recompensa no céu, etc. Isso é perda de tempo, isso é aula de catecismo. No retiro, a primeira meditação de Santo Inácio é: eu preciso resolver o grande problema da minha relação com Deus. Eu já sei que Deus existe, que a minha alma é imortal, eu preciso resolver esse problema. Se a pessoa sai da meditação, do retiro, sem resolver esse problema, ela não fez o retiro direito. E tudo vai na primeira meditação. Buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais nos será acrescentado depois. E, sobretudo, paciência. Senhores, paciência quer dizer para a vida inteira. Abraão foi formado por Deus, em primeiro lugar, para saber como era viver como filho de Deus. Deus tenha pedido para ele sacrificar o filho dele, Isaac, sair da terra dele e ir para Canaã, e outras tantas peripécias e dificuldades, foram tantas etapas que Deus usou para fazer com que Abraão, antes de ser pai de um grande povo, aprendesse a ser filho de Deus. Depois ele ia ser pai. É porque ele conseguiu ser filho de Deus primeiro, que Deus vai prometer para ele que ele vai ser pai de um grande povo. É que Deus prometeu para ele a posse da Terra Santa. Mas, pasmem, de fato isso só vai acontecer 400 anos depois, com Josué. E é o começo só. Até Davi, 800 anos depois de Abraão, a coisa ainda não estava bem resolvida. A promessa de Deus só vai se realizar 800 anos depois. Deus não é precipitado, Deus não faz alianças que corrompem a doutrina e a moral. Esse deve ser o nosso espírito, um espírito de paciência, um espírito sobrenatural, e que é necessário reconhecer, eu falo aqui não em sentir tanto ao pé da letra, mas que nós perdemos. De Jesus Cristo até hoje, uma das marcas da religião católica nos seus membros é um espírito sobrenatural. Carregar sua cruz todo dia com alegria. Porque, diz o Sermão da Montanha, será grande vossa recompensa no céu. Quando Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette, ela disse: eu não vos prometo a felicidade nessa vida, mas na outra. Santa Bernadette era tão pobre que ela e o irmão dela ficavam, as velas na região eram feitas de gordura de porco. Então as pessoas usavam na igreja, às vezes pingava no banco. Eles não tinham o que comer, eles raspavam a gordura das velas no banco para comer. Deus não procurou primeiro resolver esse problema dela. Primeiro o reino de Deus. E tudo mais será acrescentado. Mas só Deus sabe quando. Há tantas outras coisas a serem resolvidas concomitantemente que Deus não age com precipitação. Ele vai organizando as coisas sempre com muita cautela. E depois elas vão se resolvendo com ordem. Isso pode ser 400, 800 anos depois. Esse deve ser o nosso espírito. A de resolver primeiro o nosso problema com Deus. Não viver a religião ao modo político, mas se preocupar primeiro com as nossas relações com Deus. Depois tudo mais será acrescentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.